Êxodo capítulo 16. Deus manda o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Portanto, ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã um pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor:
Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas ao 7º dia é o sábado, nele não haverá maná. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está. Ninguém saía do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. E comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Amém. Um efa era em torno de 10 quilos. E esse texto termina falando que gomer é a 10ª parte de um efa. E um gomer pesava cerca de 1 quilo. Algumas réguas antigas de medida medem um pouco abaixo, outras um pouco acima, mas eu quero fechar aqui a conta em 1 quilo. Então um gomer seria um montante de 1 quilo de maná que cada um poderia buscar, catar para si cada dia. Amém? Então Deus falou para Moisés que ele deveria fazer um pote, um vaso, colocar maná dentro desse vaso e guardar esse maná para que as futuras gerações um dia, quando eles tiverem entrado em Canaã, essas futuras gerações pegassem aquele vaso com maná e olhassem para ele e eles entendessem: o povo viveu 40 anos no deserto comendo esse maná. E o interessante é que nesse texto, o texto fala que algumas pessoas deixaram sobrar de um dia para o outro e ficou com bichos e apodreceu. Mas dentro daquele pote, ele não estragaria, não apodreceria e nem criava bichos e nem cheirava mal. Você entendeu isso? Mais para frente, o Moisés faz um pote de ouro e coloca dentro desse pote de ouro o maná, e colocam ele dentro da arca da aliança. E esse pote de ouro, ele significa a glória de Deus. E eles colocam o pão da vida, o maná, guardado dentro da glória de Deus. E dentro da glória de Deus ele não apodrece, não estraga, não cheira mal e não cria bichos. Amém. A terceira coisa que nós precisamos saber ao entrar nesse texto é que quando os filhos de Israel saem do Egito, eles saem com rebanhos. Até mesmo os egípcios dão rebanhos para eles, dão prata, dão ouro e expulsam eles. Eles não saem sem comida, eles saem, eles levam rebanhos de cabras, levam rebanhos de ovelhas, eles levam muitos animais, eles têm carne junto com eles no caminho. Quando Deus fala com Moisés para a última praga,
para a 10ª praga, para a morte dos primogênitos, Deus diz assim: prepara, porque no 14º dia do mês, tal, no mês de Nissan, vocês sairão. Então vocês amassam farinha para vocês levarem massa junto com vocês na saída. E quando nós começamos o texto do 16, nós vemos que no primeiro verso diz: aos 15 dias do 2º mês. Então, se eles saíram do Egito, aos 15 dias do 1º mês, e agora eles estavam aqui aos 15 dias do 2º mês, eles estavam exatamente um mês de caminhada na jornada em direção a Canaã, e acabou o pão. Na caminhada para Canaã, lugares confortáveis devem ficar para trás. No culto passado eu mostrei para vocês a jornada que eles andaram entre o milagre do Mar Vermelho e até que eles chegaram às 12 fontes de água que tinham 70 palmeiras. Eles passaram por um deserto terrível, tiveram muita sede, acharam que iam morrer, experimentaram um milagre de Deus, mas eles chegaram aonde tinham 12 fontes de água. E essas 12 fontes de água significa uma vida confortável. Para quem estava ali cozinhando debaixo do deserto escaldante, chegaram a um lugar onde tem oásis, é um lugar confortável. Vamos falar juntos bem alto? Um lugar confortável. E na nossa vida cristã, nós andamos por desertos, nós temos dias difíceis, mas nós também temos dias confortáveis, em que nós experimentamos milagres, nós experimentamos Deus nos restaurando, nós experimentamos dias bons, e nós não queremos sair daqueles dias. Nós queremos ficar aonde há 12 fontes de água, onde há sombra, aonde há um oásis, nós queremos permanecer ali. E quando Deus nos tira desse lugar de conforto, como nós reagimos? Nós não gostamos, porque é melhor ficar aonde há 12 fontes de água do que sair dali e não ter certeza se vai ter água ou se vai ter pão. Lugares confortáveis são bênçãos, mas não são o alvo da nossa caminhada. Esse lugar confortável foi uma bênção para o povo, mas o alvo da caminhada deles não era as 12 fontes de água, era Canaã. Lá era o alvo deles. O enorme problema de uma mentalidade escrava. Quando acabou o pão, quando acabou aquela massa que eles tinham trazido do Egito, e cada dia eles molhavam um pouquinho daquela massa, amassavam, coziam sobre pedras que foram esquentadas com fogo e comiam aquela massa. Enquanto que havia o pão, estava tudo bem. Mas quando faltou o pão, quando acabou a massa, eles murmuraram contra o Senhor. No verso 3, disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor. O que eles estavam dizendo aqui? Olha, é melhor se Deus tivesse matado a gente lá no Egito, junto com as pragas. Seria melhor se Deus tivesse matado a gente no Egito, do que Deus ter nos trazido para uma liberdade. O que eles estavam dizendo seria melhor se a gente tivesse ficado lá, trabalhando de escravos, do que a gente nesse deserto. Deus tinha tirado eles do lugar de escravidão, mas a escravidão ainda não tinha saído de dentro deles. Isso é um problema muito sério, que é um enorme problema de uma mentalidade escrava. Às vezes a pessoa já não pratica mais o mundanismo, mas ainda aquela mentalidade pequeníssima, pequena, miserável, permanece dentro da pessoa em todos os instantes. Ela já é uma pessoa evangélica há muitos anos, mas uma mentalidade escrava dentro dela. E aqueles que permanecem na velha mentalidade não conseguem seguir Jesus. Se nós queremos andar após Jesus, nós queremos ser fiéis com Jesus, nós precisamos tirar de dentro de nós essa mentalidade escrava, miserável. E eles não eram ensináveis.
Quantos milagres que eles experimentaram até aqui? Em um mês. Muitos. Foram libertos dos egípcios. Eles viram Deus livrar as famílias. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles tiveram muitos milagres. Mas a escravidão que tinha dentro da mentalidade deles não deixava que eles enxergassem, eles olhassem para aquela situação e entendessem que Deus tinha dado liberdade para eles. E Deus ouve murmurações? Deus ouve murmurações. Às vezes os evangélicos pensam que Deus tem sinais secretos. Então o evangélico faz assim, aí ele faz assim, e lá no céu Deus começa a ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa pensa que é assim, mas Deus ouve quando nós xingamos, quando nós reclamamos, quando nós mentimos. Deus ouve todas as coisas. Deus ouve quando as pessoas tiram da boca delas frases negativas. Quando as pessoas acreditam em qualquer coisa e falam aquilo, Deus não ouve apenas orações, Deus ouve todas as coisas. E Deus ouviu as murmurações desse povo. Deus ouve quando as pessoas murmuram. Olha que interessante. A vida dos israelitas já acumulava vários milagres, certo? Vários. Muitos de nós, nem em 60 anos de caminhada com Cristo, vamos experimentar tanto quanto eles viveram em um mês. A mão do Senhor estava o tempo todo com eles, sim ou não? Contudo, nenhum milagre desses aconteceu por relacionamento. Que maravilha! Quando uma pessoa tem milagres na vida dela, mas os milagres vêm porque ela se relaciona com Deus. Quando há uma troca de relacionamento, a pessoa é fiel com Deus, ela ora, ela busca a presença, e então Deus derrama um milagre. Que maravilha, é ou não é? Mas quando Deus derrama um milagre na vida de um murmurador, normalmente ele continua murmurando. Às vezes Deus abençoa uma família dando filhos, então a mulher engravida e o casal está lá murmurando: meu Deus, agora vai complicar tudo, porque vai nascer essa criança, eu não sei o que mulher vai fazer, porque agora acabou a nossa vida. Deus abençoa o murmurador, eles continuam murmurando, eles não conseguem ver a mão de Deus nisso. Deus ouve murmurações. E o que Deus faz? Deus não é baixo, pequeno, miserável como nós somos. Deus não é miserável, ranhento como o povo é. Ao invés de Deus jogar um raio do céu, ou jogar fogo do céu, como Ele fez com Sodoma e Gomorra, Deus faz promessas para aquele povo. Esse povo não merecia promessas, mas Deus faz promessas, e Ele faz promessas para mim e para você. No verso 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Verso 5: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Vamos olhar o verso 8. Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Deus faz promessas. Verso 12: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Meus irmãos, Deus fez promessas. Em nossa jornada como peregrinos nessa vida, nós vivemos de promessas e não de explicações. Olha tudo o que Jó passou. Ele questionou Deus, e Deus não explicou para ele, mas Deus deu promessas, Deus deu restaurações. O cristão vive baseado em promessas, e Deus dá promessas para o seu povo. Deus é soberano, e Ele não precisa explicar nada para mim e para você.
Deus é totalmente confiável. E tudo que Deus faz, Ele faz corretamente. E Ele fez promessas para o povo. Explicações não saram corações quebrados, mas as promessas sim, pois as promessas dependem da fé, e a fé nos coloca em contato com a graça de Deus, diz o pastor Warren Wiersbe. Promessas. Nós andamos não pelo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. E o que alimenta a fé são promessas. Quando nós colocamos o nosso coração nas promessas, isso muda a nossa vida. Isso muda as perspectivas do futuro. E Deus dá promessas para o povo, respondendo às murmurações. E Deus revela a sua glória. No verso 7: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Deus prometeu dar pão do céu, carne e glória. Mas o que dessas três coisas, o que teve a autoridade para mudar o interior? O pão, a carne ou a glória? A glória. A glória de Deus tem autoridade para mudar o nosso interior. E Deus revelou a sua glória. Você pode ler a Bíblia e orar todos os dias, diz o pastor Matteo Henry. Você pode ler a Bíblia e orar todos os dias, frequentar todos os cultos, mas os seus olhos vão se abrir quando você ver a glória de Deus. O que muda a nossa perspectiva é quando nós nos encontramos com a glória, quando Deus vem nos visitar. Apenas mata. A letra sem o Espírito mata, mas a letra com a glória nos renova e coloca promessas dentro de mim. O importante era que Israel se concentrasse na glória de Deus, diz o pastor Warren Wiersbe. O importante era que Israel se concentrasse na glória de Deus e não nos seus próprios apetites. Quando acabou a massa, eles reclamaram, murmuraram. Eles murmuraram porque estavam concentrados neles, não na glória de Deus. E o importante não são os nossos apetites, mas a glória dele. Se andassem pela fé, então glorificariam o Senhor e dariam glória ao seu nome. O que importa não é se a nossa vida é confortável, mas se Deus é glorificado. Isso importa, se Deus é glorificado. Muitas vezes o culto aqui não é confortável, é ou não é? Muitas vezes a pregação não é confortável. Muitas vezes o nosso dia começa, nós lemos a Bíblia e oramos e não é confortável, não é. Às vezes é desajeitado, espinhoso, mas não é importante o nosso conforto, mas se a glória dele é glorificada. E Deus manda codornizes. Eu quero dizer aqui que é o primeiro delivery que Deus manda entregar. Eu quero entender que aqui é a inspiração de entregar lanches. E Deus também manda delivery quando Deus manda o profeta Elias lá na fonte de Querite. E Deus fala, olha, todo dia de manhã eu vou mandar corvos com pão e com carne, e no final da tarde de novo. É delivery, é o entregador, não de lanche, mas de almoço e de janta. A Common Tetral Cotornix é o nome científico dessa ave, Tetral cotornix. É uma ave muito abundante no Oriente Próximo e Médio. Essa ave migra regularmente da Síria e da Arábia durante o outono, a fim de passar o inverno na África Central. É essa codorniz. Os habitantes da Arábia Petra costumavam armar suas redes, estendendo-as, e apanhavam grande quantidade de codornizes, nesse período que as codornizes migravam. Diz o historiador Diodório Sículo, e esse historiador é citado pelo livro do pastor Russell Champlin. Eu quero crer, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas durante essa semana,
eu comecei a pensar diferente, numa possibilidade diferente. Até então eu acreditava e sempre tinha ouvido que Deus tinha mandado apenas uma vez codornizes. Nós sempre ouvimos isso, não vimos? Uma vez. Baseado em dois comentaristas bíblicos, no Russell Champlin e no Matthew Henry, eles não negam, também não afirmam, mas eu comecei a crer que Deus não mandou codornizes apenas uma vez, mas Deus começou a mandar codornizes todos os dias. O texto no final diz que Deus mandou pão todos os dias, certo? Eu não tenho um texto bíblico para pegar e dizer que Deus mandou codornizes todos os dias, amém? Mas eu também não tenho nenhum texto bíblico que diz que Deus não mandou codornizes todos os dias. Então eu posso crer. Por quê? Por dois fatos. Porque Deus renovava todos os dias ao anoitecer, todos os dias antes do dia findar, Deus mandava codornizes, e essas codornizes tinham um propósito. Verso 6. Essa carne tinha uma mensagem. Quando eles mastigavam essa carne, que mensagem que essa carne tinha? Verso 6. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Eu comecei a crer que era todos os dias que Deus começou a mandar codornizes. E todos os dias Deus mostrava por meio da carne que Deus tinha tirado eles do Egito. Porque quando faltou o pão, eles murmuraram contra Moisés e Arão. Quando faltou o pão, eles esqueceram de Deus, e eles começaram a olhar para os líderes deles. E isso ofendeu a Deus. Ofendeu. É ofensivo contra Deus. Quando Deus faz uma coisa e nós olhamos para as pessoas, ofende Deus. Deus foi ofendido aqui. Para que eles nunca mais tivessem dúvidas, Deus começou a mandar codornizes. E quando eles mastigavam as codornizes e comiam a carne, eles se lembravam que Deus tinha tirado eles do Egito. Nós estamos hoje aqui no culto. Nós somos cristãos, não porque homens nos tiraram do mundo. Nós não podemos olhar para pessoas. Nós não podemos olhar para uma denominação. Quem nos tirou lá do Egito, quem nos tirou do mundanismo, foi Deus. Quem nos tirou lá do engano da vida que nós vivíamos? Pessoas? Não, Deus. Não foi Moisés e não foi Arão. Foi Deus que nos tirou lá do Egito. Por isso que todos os dias Deus nos dá carne do céu. Vamos dizer assim. Todos os dias Deus nos dá um sustento especial para nos mostrar que nós fomos tirados do mundanismo por Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E Deus manda maná. No verso 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Alguns intérpretes entendem que a palavra man é um termo que vem da palavra egípcia manam, que significa dar. Tem um significado como se fosse presente, um presente, diz o pastor Russell Champlin. O pastor Warren Wiersbe diz assim: a palavra maná vem da pergunta que fizeram para Moisés. E Moisés respondeu em hebraico, isto é manhu. Vamos falar junto? Manhu. O Salmo 78, o verso 17 ao 25, o salmista discursa sobre esse assunto. E ele diz que Deus colocou um grande banquete no deserto. E no banquete do deserto, Deus preparou uma mesa e serviu, repartiu ali com o povo o pão dos anjos. E eu acredito nisso. Eu creio que aquilo que desceu ali foi o mesmo pão que os anjos comem todos os dias. Isso foi tremendo. Eles estavam diante de um milagre que se renovava todos os dias. Eles não passaram todos os dias
no Mar Vermelho. Eles não experimentavam o milagre da água se tornar, da água amarga em doce todos os dias, mas eles agora estavam experimentando o milagre do pão que descia do céu. Que milagre tremendo! E as ordens acerca do maná. Deus dá ordens. Verso 16: eis que o Senhor vos ordenou. Quem ordenou? O Senhor. Colhei disso, cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça. Então mais ou menos 1 quilo por pessoa, segundo o número das vossas pessoas. Não colhe mais, não seja ganancioso. Por quê? Assim como em qualquer sociedade tinha aqueles que iam colher 3 gômeres e alguém outro ia ficar sem. O texto logo a seguir diz, no verso 18, que alguns catavam mais, porque alguns têm um estômago maior, alguns também tinham uma família maior. Em compensação, alguns outros catavam menos, mas não deveria sobrar. Então a primeira ordem é: cada um pegue apenas aquilo que vai conseguir comer. E nós precisamos refletir sobre isso. Eu creio que a geração mais antiga não passa por isso, porque alguns de nós passou necessidade ou dificuldades, mas a geração mais nova põe pão fora. Quantas vezes as pessoas enchem o prato, não vencem comer e jogam no lixo? Isso é pecado. E na cidade tem muitas pessoas que fazem isso, jogam no lixo. Então não era para jogar pão fora. Coloque no prato apenas aquilo que você vai conseguir comer. E se você tiver mais fome, sirva mais uma vez, mas não jogue comida fora, porque comida é coisa santa. E há pessoas que passam fome no mundo. Não jogue comida fora, apenas pegue aquilo que você vai conseguir comer. No final do verso 16, tem aqui mais uma ordem: cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. O texto aqui não é específico. Nós fazemos uma interpretação assim: cada homem ia buscar pão. Você imagina tantas milhões de pessoas ali, se todos sairiam pela manhã para buscar pão. Então nós entendemos que o chefe da casa, o homem da casa, saía com as suas vasilhas e pegava pão para toda a sua casa, significando que o homem, ele precisa ser o sacerdote da casa, ele é o responsável pelo pão do céu da sua casa, o homem. Em todas as escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quem é ordenado como sacerdote da casa? O homem, o pai da casa, o homem da família. Ele é responsável por colocar a família no carro e levar para a igreja. Ele é responsável por colocar música cristã para ouvir em casa. Ele é responsável por dar livros cristãos para os filhos. Ele é responsável por cuidar da vida espiritual dos filhos e da família. O homem. Então cada um pegava o seu vasilhame e buscava pão para a sua família. Terceira ordem, verso 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Todo o pão que vocês encontrarem e que vocês levarem para a casa de vocês, não deixem sobrar. Por isso, não seja ganancioso. Não pegue aquilo que você não vai conseguir comer. Pegue apenas aquilo que você consegue comer e não deixe sobrar. Lembramos que Deus deu a mesma ordem acerca do cordeiro. Quem não conseguia comer o cordeiro, os restos do cordeiro seriam queimados e enterrados. Amém? Lembramos? Mas o pão não deveria ser colocado fora. Se pegou demais, pega e come, mas não deixa sobrar. Não deixa sobrar para o dia do amanhã. É ordem e tem que obedecer. E olha só, que dificuldade para ouvir comandos. Alguns de nós aqui trabalham com pessoas, certo? E pessoas ouvem muito bem. É falar com elas e elas obedecem. Às vezes me parece
que cães adestrados obedecem melhor que pessoas. E nós ainda dizemos que os humanos são animais racionais, que deveriam obedecer no primeiro toque. Deus ordena, e a dificuldade para ouvir comandos, vocês podem acreditar, em igrejas é assim. Você imagina o pastor que tem uma igreja de muitos membros, então ele tem uma liderança que ajuda ele. Você pode ter certeza, se o pastor não fica careca, mas ele tem muitos cabelos brancos, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir. E o pastor diz, vai para a direita, a pessoa vai para a esquerda. O pastor diz, vai para cima, a pessoa vai para baixo. E olha que dificuldade, verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. Misericórdia. No trabalho com pessoas é exatamente assim. Disse, não deixa sobrar, come tudo, não ajunta demais. Mas o ser humano vai lá e enche o pote até não vencer, pega mais do que consegue comer, não liga para as ordens de Deus, deixa sobrar, e no outro dia cheirava mal e dava bichos. Misericórdia. Que dificuldade de ouvir comandos. Verso 27. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam, porque a ordem era: 6 dias terá pão. Vocês vão levantar cedo, antes do sol nascer. Vocês vão colher o pão e terá maná todos os dias, 6 dias por semana. Mas no 7º dia não terá pão. No 6º dia era o único dia que eles poderiam pegar em dobro, porque no 7º não teria pão, a não ser que alguém escolheria jejuar, então não precisava catar pão. Mas normalmente a família comeria, teria que se alimentar, então vai buscar pão. Mas alguns não buscaram pão. Alguns não haviam se preparado para o sábado, e isso nós chamamos de omissão. O Moisés mandou preparar-se para o sábado, mas alguns não se prepararam. De repente eram os mesmos que deixaram sobrar os outros dias. Normalmente é assim. Outros, talvez por curiosidade, queriam ver se a palavra de fato se cumpriria. Será que Deus não está mentindo? Será que Deus não está brincando com a gente? Vamos ver, vamos levantar para ver se realmente não tem maná amanhã. E a Bíblia diz, no verso 27, que eles foram buscar e não acharam, porque Deus não brinca com as suas palavras. No verso 20, a gente já vai encerrando. O texto diz, o texto aqui fala sobre alguns que não deram ouvidos a Moisés. E a minha aplicação aqui é: qual que é a reação de um líder piedoso diante da desobediência das pessoas? Como que um líder deve se comportar? Como se nada tivesse acontecido? Não, eu não vou fazer nada, porque de repente as pessoas podem ir embora da igreja. Como que Moisés se comportou? Final do verso 20, você vai ler junto comigo. E Moisés se indignou contra eles. Eu não tinha falado para catar pão em dobro? Que dificuldade de ouvir e obedecer. Ai, santo Deus, ele ficou indignado. E o Moisés era um homem piedoso. Hoje alguém diria assim, mas o Moisés é sistemático demais, mas ele ficou indignado. Essa deve ser a nossa reação com o pecado, com o nosso pecado e com o pecado das outras pessoas. Na nossa casa, nós não devemos nos acostumar com o pecado. Pais precisam olhar para os filhos em pecado e ficar indignados com o pecado. No nosso casamento, quando um ou outro está em pecado, é necessário ter indignação. Nós não podemos nos acostumar com os pecados. Filhos,
quando olham para os pais e veem os pais em pecado, precisam se indignar contra o pecado. E Moisés, mesmo amando o povo, porque por muitas vezes Deus falou: agora vou matar o povo. E o Moisés se colocava de joelhos e orava: não, Senhor, é o teu povo, é a tua herança, não mata. O Moisés amava o povo, mas o pecado lhe causava indignação. E o sustento que foi colocado debaixo de obediência, verso 24: e guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bichos. O que deu bichos, cheirou mal e apodreceu? O fruto da ganância. O sábado não era para ser o dia de trabalhar, era para ser o dia do descanso. E tudo aquilo que as pessoas ajuntam por ganância vai cheirar mal, vai apodrecer e vai criar bichos. A pessoa que trabalha, ela é gananciosa porque ela tem que ter, ela tem que ganhar, ela tem que crescer, ela tem que construir. E ela inclusive sacrifica o sábado e o domingo, dia de descanso, é ganância. Todo aquele dinheiro, aquilo que ela constrói com isso, vai cheirar mal, apodrecer e criar bichos. Mas quando nós construímos e nós ganhamos debaixo de obediência, Deus vai guardar. Deus guardava o pão que eles guardavam de sexta para sábado. Por que de sexta para sábado não apodrecia o pão e não criava bichos? Porque aquilo era feito debaixo de obediência. Ande debaixo de obediência, e Deus vai cuidar do teu sustento, e vai cuidar inclusive do pão que você já guardou, que Deus deu para você. Amém? Debaixo de obediência. E verso 30, para a gente encerrar: assim descansou o povo no sétimo dia. Quando nós olhamos para as Escrituras, quem foi o primeiro que descansou no sétimo dia? Deus. Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo Ele descansou. Mas Deus não é uma pessoa, Deus não tem um corpo, Deus é espírito. Deus não cansa, Deus é Deus. Deus não se deitou numa cama, numa rede ou no piso frio de uma área para se descansar, porque Ele estava muito cansado de ter criado Adão e Eva. Deus não cansa. O que era esse descanso? Era um prazer muito grande, um regozijo enorme de olhar para toda a criação e dizer: é bom, é bom, é bom, é bom. E quando Ele criou Adão e Eva, Ele diz: e viu Deus que era muito. É um prazer muito grande de olhar e dizer: que semana abençoada. E descansou. O que é descansar aqui no verso 30? Será que eles cansavam de buscar pão? Será que eles descansavam de tanto carnear e limpar codornizes? Será que eles cansavam de tanto dormir? E há uma frase interessante: para muitas pessoas descansar cansa. Nós precisamos aprender a descansar. Quando o povo aprendeu a descansar? Quando eles aprenderam a obedecer. 6 dias vocês pegam pão, e no sétimo vocês descansam. Vamos aprender a descansar. A Bíblia nos ensina a descansar. E o sétimo dia era o dia do Senhor. Era o dia para descansar, era o dia para tirar um dia de folga, buscar a presença de Deus. Aprenda a descansar na obediência, e o verdadeiro descanso vem de quem obedece. Egito, o escravo do Egito trabalha todos os dias. O escravo do Egito não ganha salário para ele ganha salário para o patrão. Quem ganhava os lucros dos escravos egípcios? Os seus patrões, os seus chefes. Eles trabalhavam de segunda a segunda, de sol a sol, dia após dia, ano após ano, desde a juventude até a velhice. E eles ganhavam
nada. Os escravos do Egito até hoje trabalham e no final da vida apodrece, cheira mal e o bicho come. Mas quem obedece, descansa na obediência do pão de cada dia. Amém. Aprenda a obedecer e Deus te dará o descanso. E Jesus diz para todos os cansados: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... E Jesus é o pão da vida, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém. Posso orar com você? Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sempre aberto os nossos olhos para a gente entender a Tua maravilhosa palavra, que se encaixa, que tem gosto, que tem cor, que é algo que nós entendemos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é linda, que é maravilhosa e faz todo sentido para a nossa vida. Nós somos hoje, Senhor, o Teu povo que está atravessando um grande deserto em direção a Canaã celestial. Nós somos o Teu povo e nós já recebemos pão, e nós já recebemos suprimentos. Obrigado, Senhor, porque tudo está preparado para a nossa caminhada. Eu quero pedir, Senhor, fortalece, Senhor, os nossos pés cada dia, de segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Fortalece os nossos pés, fortalece os nossos ombros, Senhor, fortalece a nossa cabeça, fortalece a nossa fé, Senhor, e não nos deixes cair, Senhor, nas murmurações do deserto. Em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus.